Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer o seguinte, talvez a análise mais realista que vocês vão encontrar aqui no nosso canal sobre a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, né? Que no último fechamento subiu a 1%, porém no acumulado do ano caiu 64%. Eu quero bater um pouco na tese sobre a opinião de alguns analistas, inclusive até dizendo que ela pode chegar a R$ 7,57, né? Com recomendação de compra, e aqui até mesmo colocando uma projeção por parte de alguns de 367% de alta, né? Alguns mais moderados com 96%, que dobraria o valor da ação, e alguns outros dando pelo menos R$ 5, uma valorização de 30%. O que nós vamos fazer aqui? Se você observar, ela demonstra até uma certa capacidade, um ponto de entrada abaixo dos 200 e dos 50 períodos. Lembrando que nesse último ano, 2023, ela deu um retorno de aproximadamente 33 centavos por ação e hoje ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: notando que aqui nela pagou cerca de 34 centavos, o que corresponde a 8,98%, a gente pode observar que, na perspectiva de lucros, os dividendos não vieram dali, né? Tanto é que o payout ficou zerado, e quando a gente olha aqui na questão dos lucros da empresa, a gente percebe que ela está operando basicamente no negativo, né? Pegando aqui, por exemplo, uma visão trimestral, a gente pode perceber, olha, que no primeiro trimestre deu lucro, mas segundo trimestre consumiu lucro, isso de 23, e o quarto trimestre aí avacalhou ainda mais, né? Menos 289 milhões, né? Isso sendo de prejuízo. O que a gente vai fazer aqui? Lembrando que recentemente a própria CBA Alumínio ela passou por um processo de aumento de capital de quase 55 ou mais de 55 milhões de ações. Eu quero mostrar aqui para vocês, através de um cálculo simples, que vocês também podem replicar, como que você consegue ver o efeito desse aumento de capital, tanto nas perspectivas de dividendos futuros, quanto também como ele afeta você que investe hoje na CBA Alumínio. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou chamar aqui uma função, isso vocês também podem repetir, então eu quero ser bem didático. Vou chamar aqui a cotação da própria CBA, o próprio Google Sheet já me dá aqui a resposta, então aqui no caso eu vou colocar a cotação, e a gente vai observar alguns fatores. Por exemplo, hoje eu quero saber quantas ações existe em circulação da CBA. Então vou colocar assim, ó, base acionária, e simplesmente, deixa eu só aumentar um pouco aqui a tela para todos vocês conseguirem ler. Eu só vou colocar aqui, olha, só para deixar um número um pouco maior, eu vou simplesmente vir aqui dar um Google Finance novamente, vou chamar o ticker da ação, vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar aqui em aspas shares, que seria basicamente quantidade de ação, ok? Olha lá, hoje a gente pôde observar que em virtude desse aumento de capital, existe cerca de 651 milhões de ações, ok? Vamos dar uma olhada aqui, basicamente, quanto que foi a quantidade de dividendos que ela pagou por ação nesses últimos 12 meses. A gente pode observar que aqui no próprio site, né, do Status Invest, fala que ela pagou por volta de 34, 35 centavos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um dividendo ideal. Então, vou colocar um DY ideal, que seria de 6% para mim. O quanto que isso viria? Se eu pegar aqui, der 1 igual a isso, vezes o meu 0,06, vamos ver, olha, 23 centavos seria o meu dividendo ideal. Então, pelo menos, ela deveria pagar 23 centavos. Hoje ela paga um pouquinho mais. Só que veja, agora eu tive um aumento de capital e eu tenho que avaliar na perspectiva de lucro e também do payout, quanto que agora eu posso aqui imaginar de dividendos para a CBA. Então, vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui quanto que foi o lucro líquido, tá? Líquido de 2023. Vou colocar aqui de 2022, que pelo menos já está consolidado. Então, vou pegar de 2022, vou vir aqui no próprio site do Status Invest, vou pegar aqui, olha, o lucro líquido, se a gente observar e colocar numa base anual, veja como isso é importante, tá? Olha, aqui eu tive um lucro líquido de 867 milhões. Veja como os números começam a fazer sentido, ó. 867, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 867 milhões. Deixa eu só colocar aqui em reais e também a cotação em real. E aqui vai ser em número,
Exatamente, e aqui em real como está. Muito bem. Veja como que agora a gente vai começar a ver os números transparecendo. Olha só. Visto que a CBA paga por volta de 30% de payout, ó, se eu pegar aqui, olha, nos últimos anos ela pagou por volta de 30% de payout, eu vou colocar aqui desse lucro líquido 30%. Então, ó, aqui vai um payout, que seria de 30%. Vamos ver quanto que isso vai ser distribuído para os seus acionistas. Então, aqui seria um igual a este valor vezes o nosso 30%. Então, ela teria um valor para distribuir para os seus acionistas de 260 milhões. Se eu pegar então para mais gente, quanto que dá? 40 centavos. Muito bem. Aí você fala assim, poxa, mais 40 centavos, vou até deixar em destaque aqui, né? Mais 40 centavos vai ser muito maior do que os 33 e os 23 aqui. Se eu fizer um valor, um preço-alvo, né, com base nos dividendos, ó, se eu fizer aqui um preço-alvo, 23, com base nesses dividendos, ou seja, se eu pegar esses 40 centavos e dividir por 0,06, me traria um preço de 6,60. Poxa, então isso daqui está ótimo para mim, né? Mas é agora que entra, né, o X da questão. Hoje é muito provável, né, pelos balanços trimestrais, que esse lucro líquido não chegue a 867 milhões. Por quê? Veja aqui o acompanhamento trimestre a trimestre. Ó. Se você olhar, olha, o acompanhamento trimestre a trimestre, pegar a base trimestral de CBA, ó, ela só deu lucro no primeiro. Depois ela consumiu o lucro com 60 milhões, né, de negativo, depois mais 289 milhões, ela captou mais 200 milhões de oferta de ações, e no último quarto de 2024, que a gente pode replicar aqui para 2023, ela teve um prejuízo de 970 milhões. Veja só. Então, mesmo que a gente coloque aqui, vamos imaginar que ela reporte somente o lucro da oferta de ação, 230 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso daqui daria 11 centavos, o que jogaria o preço-alvo dela para 1,77. 1,77 seria mais uma queda de aproximadamente 50% aqui no valor da cotação de CBA Alumínio. Pode acontecer? Esses lucros vão vir? Vai conseguir reverter esse cenário? Quando a gente olha aqui para a própria plataforma da Microsoft, os analistas até colocam aqui, olha, como perspectiva, quando olha nas receitas, olha, um certo aumento no nível, né, de receitas para o primeiro quarto, segundo e terceiro. Né, que seria trimestres, né, olha, de 1,6 bi de receita, né, para o próximo trimestre. Aqui, né, também, né, 1,8, né, nesse fechamento, que vai ser agora em março. Também mais 1,7 e depois 2 bi. Só que no lucro por ação ainda fica bem tímido, olha, negativo, negativo, negativo e só lá no final, no terceiro trimestre positivo. Então aqui é literalmente uma questão de turnaround, né? Hoje, neste presente e no médio prazo, tudo negativo. Isso daqui futuro, né? O que nos traz uma esperança em perspectiva de futuro? Bom, CBA Alumínio pertence a um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o Grupo Votorantim. Eles não têm medido esforços de pagar, remunerar seus acionistas, porém com um grande asterisco aqui, né? Eles estão fazendo isso com dinheiro próprio ou de oferta de ação. Vai lá, lança mais ações e paga seus dividendos, o que não é saudável para uma empresa longo prazo, né? O que a gente pode observar, cotação atual em 3,85, a máxima já chegou a 10, mínima 3,65, então isso não agradou o mercado. Hoje a gente está conseguindo observar aqui ele muito próximo do seu piso, ou seja, das suas mínimas da cotação. Parte de liquidez tem bastante, é um ativo que está tanto muitas pessoas físicas entrando, quanto também especulativo, ok? 100% de tag along. A parte do valuation, a gente pode observar que realmente há um desconto muito grande, você só vai pagar 52% da empresa. O PL é negativo pelas razões que a gente já mostrou, ou seja, a empresa só reporta prejuízo, pelo menos nesses últimos trimestres. A dívida está alta, ok? Perdão, aqui não, porque em relação ao EBITDA ela colocou dinheiro em caixa por causa do follow-on, né? E em relação ao PL também está tranquilo, então entrando dinheiro aqui, tá? Mas e a eficiência? Muito baixa, margem bruta 12%, negativo, margem líquida negativo 11%. ROI e ROIC também totalmente distorcido. O que anima um pouco é que não estão fazendo pressão de venda aqui, olha, tá vendo? Tanto a parte de doador quanto tomador na parte de aluguel tá até que tranquilo. Então, aqui até que não tem tanta influência assim.
pagou dividendos nesse último mês de 2023 e a empresa, né, a corporação tem um bom histórico de pagamento de dividendos, até mesmo na ordem aqui, né, de 30% o seu lucro. O problema mesmo é quando a gente chega aqui nesse dado, né, que a gente consegue observar, vou até excluir aqui essa coluna, que isso daqui, esse dinheiro foi tudo a título de capitalização da própria empresa, buscando dinheiro no mercado. Se ela, no melhor dos mundos, conseguir reverter esse prejuízo, né, vou até assinalar aqui, né, esse prejuízo aqui, que hoje está, né, tá na ordem de 200 milhões, se ela conseguir reverter isso daqui para positivo, vai no mínimo pagar R$11. O que ela pode fazer é subir o seu payout aqui, né? Então, isso daqui ao invés de 30%, se ela subir para 50%, já dá 18, um preço justo de R$ 2,94, o que ainda estaria um pouco longe aqui da cotação atual e muito longe, né, da cotação aqui por parte dos analistas. Então, qual que é o objetivo do vídeo? Pessoal, tomem cuidado com essas opiniões aqui. Muitas vezes são casas de análise pedindo para você comprar para eles poderem se livrar do abacaxi. Talvez não porque a empresa seja ruim, mas porque esteja num momento ruim, com perspectivas ruins também no médio prazo. Aí você vai lá e compra pensando que vai subir realmente 400% e você fica aí com esta ação na mão. Do ponto de vista de entrada, realmente ela se apresenta, né, com uma boa perspectiva, mas o gráfico não está refletindo o lucro. Lembrando que o preço de um ativo pode acontecer o que for. O preço de um ativo vai seguir sempre o lucro. Se a empresa está no prejuízo, o preço vai voltar aqui para baixo. Se a empresa começa a dar lucro, o preço sobe, ok? Você concorda ou discorda com essa opinião dos analistas e também com o cálculo que fizemos aqui? O que você acha? Coloca aí no campo dos comentários se você investe em CBA, se você tem uma boa perspectiva para ela. Lembrando que hoje ela é uma das empresas de um dos maiores grupos empresariais, eles sabem o que estão fazendo. Mas fala se você está no momento de investir, de estudar. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e também se inscreva aí no nosso canal. Até mais!